Por que João Batista, quando estava preso, enviou seus discípulos para que fossem perguntar para Jesus se ele de fato era o Messias ou deveriam esperar outro? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita e deixe seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. O Novo Testamento é formado por 27 livros e o primeiro deles é o Evangelho segundo escreveu Mateus. É este que nós estamos estudando. Neste vídeo vamos estudar o capítulo 11. O Evangelho segundo escreveu Mateus é formado por 28 capítulos, portanto, já passamos de 30% do estudo do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. E todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo 11. Primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 19. Tema: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Segunda parte vai do versículo 20 até o versículo 24. Tema: as 3 cidades impenitentes. E terceira parte vai do versículo 25 até o versículo 30, que é o último versículo. Tema: o jugo de Jesus. Vamos para a leitura do primeiro versículo. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Vamos para o nosso mapinha ver a região que está Jesus e seus discípulos? Nesse capítulo 11, eles estão nesta região da Galileia. Agora vamos para a leitura dos versículos 2 e 3. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando nós lemos estes 2 versículos, parece estranha a pergunta que João pede para que seus discípulos façam a Jesus. Ora, o próprio João Batista disse, quando viu Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse que não era digno de batizar Jesus. Viu Jesus recebendo o Espírito Santo. Houve uma voz no céu e agora João pede para que seja feita esta pergunta a Jesus? Parece muito estranho. Mas os estudiosos, os teólogos, pessoas que têm compromisso com o ensino da palavra de Deus, pessoas piedosas, ensinam que na época que João vivia, Jesus, estes doutores da palavra ensinam que o contexto histórico da época, realmente eles esperavam um Messias político. E, sendo assim, eles acreditam que João também sofreu essa influência, também esperavam o Messias para libertá-los do Império Romano. E João, na situação de preso, não é fácil a vida de uma pessoa presa. Surgiu esta dúvida, porque João, embora sendo um grande profeta,
Jesus fala que ele é o maior dos profetas, mesmo assim era um homem, tinha suas limitações. É desta forma que os estudiosos interpretam esta dúvida que João teve. Mas vamos para a resposta de Jesus? Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Observe que João, como um profeta de Deus, conhecia as Escrituras. E nós, quando lemos as profecias messiânicas, os profetas registraram que o Messias teria estas características de operar milagres, de curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar os demônios e também anunciaria o reino do céu. Mas este reino é um reino espiritual. É isto que João precisava entender. Uma outra característica registrada pelos profetas sobre o Messias, que a sua mensagem seria uma mensagem de amor, de compaixão, principalmente para com os pobres. E tudo aquilo os discípulos de João poderiam constatar. As notícias dos milagres que Jesus operava, das suas mensagens, tudo isso estava sendo muito falado. Era fácil realmente de constatar, de confirmar. E no finalzinho, Jesus dá uma chamadinha em João. Jesus encerra dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é uma pessoa muito feliz. E nós gozamos desta bem-aventurança, porque de fato nós não achamos tropeço em Jesus, nós achamos a nossa salvação. Jesus termina nos colocando na condição de bem-aventurados. Vamos ler agora do versículo 7 até o 19. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não plantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Note que João Batista, ele era muito considerado, era de fato considerado um profeta,
Mas em função da dúvida que ele teve, Jesus quis deixar bem claro quem era João Batista, para que eles não ficassem confusos. Então Jesus começa elogiando João Batista, mostrando que João Batista de fato era um profeta enviado por Deus. E de novo Jesus fala que ele era o Elias, claro, não Elias no sentido literal, mas no sentido espiritual, porque ele vinha abrindo o caminho para o Messias, como estava previsto também pelos profetas do Antigo Testamento. Interessante que Jesus também fala que para conquistar o reino de Deus, o reino do céu, precisa de força. O reino é conquistado com luta. E, de fato, nós enfrentamos esta luta no mundo espiritual. Mas vale a pena esta conquista, vale a pena investir para conquistar o reino. Todos nós, cristãos, passamos por privações. Existe realmente, de fato, uma batalha no mundo espiritual. Daí a nossa luta, daí a necessidade de ser constante. Precisamos orar, jejuar, buscar a Deus, estudar a palavra do Senhor, nos alimentarmos para vencermos esta batalha. É nesse sentido que Jesus está falando, não é luta física. E quando Jesus fala das crianças, fala do luto, Jesus está falando da incredulidade do povo judeu. Veja que na sequência Jesus compara o comportamento de João com o dele. E os religiosos da época condenavam João e condenavam Jesus também. Por quê? Porque eram incrédulos. Não tinham sabedoria, não conseguiam enxergar na prática o que estava acontecendo, as realizações do Messias. Não entendiam que João era de fato um profeta enviado de Deus e que Jesus era o Messias. Repito, porque eram incrédulos. Vamos ler agora do versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E se você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Vamos novamente para o nosso mapinha verificar onde ficavam estas cidades? Observe, Cafarnaum, Corazim está mais ao norte, e do outro lado do Jordão, ali às margens também do mar da Galileia, Betsaida. Elas estão mais ou menos 180 quilômetros de Jerusalém, 185 quilômetros. E por que Jesus cita estas três cidades? Porque foram nelas que Jesus mais operou milagres. E veja que Jesus fala do dia do Senhor, dá uma mensagem escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer, e fala de um julgamento. Mais uma vez aí a doutrina da imortalidade da alma. Um dia todos irão prestar conta diante de Deus. E observe novamente o nosso mapa. Veja que Tiro e Sidom fica lá em cima, na região da Fenícia, e Sodoma lá embaixo. Pus aquelas três interrogações que não sabemos exatamente onde ficava a cidade, mas lá na região do Mar Morto. Os moradores destas cidades estavam totalmente envolvidos com o pecado.
um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Daí as cidades serem destruídas. Mas Jesus está falando que se ele houvesse operado milagres nestas cidades, elas existiriam até hoje, ou seja, se arrependeriam. E como eu disse, haverá um juízo, haverá um julgamento, Deus julgará. Claro que nós sabemos que a igreja não passará por este julgamento, juízo final. Só aqueles que não têm compromisso com Deus, que estão distantes de Deus, totalmente envolvidos com o pecado. Esses serão julgados. Mais na frente nós vamos voltar neste assunto. Vamos agora para a leitura do versículo 25 até o 30, que é o último versículo. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras de Jesus são as palavras mais bondosas que já foram ouvidas neste mundo, que a humanidade já recebeu. E Jesus está alegre porque tem junto com ele pessoas pobres, pessoas humildes. Veja que os intelectuais da época não conseguiam entender a mensagem de Jesus, entender que ele era o Messias, porque havia um orgulho intelectual nestas pessoas, nestas lideranças religiosas da época. E este orgulho intelectual mental servia como pedra de tropeço. Um outro detalhe importante do texto é que nós vemos duas pessoas distintas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Daí a importância de conhecermos a doutrina da Trindade. E qual é a definição da doutrina da Trindade? Que nós cremos em um único Deus, só existe um Deus, portanto, nós cristãos somos monoteístas. Ocorre que nós encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, mas nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus. E nesse texto, nós vemos Jesus falando do Pai. Não há possibilidade de conhecer o Filho e não conhecer o Pai, porque quem conhece Jesus conhece Deus. Também não há possibilidade de conhecer o Pai sem conhecer o Filho, porque quem conhece o Pai conhece Deus, logo conhece Jesus, porque Jesus é Deus. E isso nós entendemos, compreendemos por revelação, porque o Espírito Santo é que nos revela. Se você está entendendo o que eu estou falando, é porque você tem o Espírito Santo em sua vida, que também é Deus. Portanto, Deus habita na sua vida. É Ele que nos orienta. Daí sentir esta paz, sentir a suavidade do jugo de Jesus, sentir a leveza do fardo de Jesus. Como é gostoso nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos para o capítulo 12. Não vai perder a próxima aula. E durante a semana você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. Continue me ajudando. Copie o link que está aí na descrição.
Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.